Gente, não é a primeira vez que nós somos procurados aqui na tela da TV Pajuçara, no Balanço Geral Alagoas, por moradores de bairros de Maceió que utilizam o transporte público para denunciar os terminais de ponto de ônibus. Aí dessa vez foram os moradores do Mucambo, lá no Benedito Bentes, que falam da situação difícil, caótica, que eles vivem todos os dias. Olha, são paredes sujas, escuridão, além do problema no ônibus da integração. O Neto Mota esteve lá e mostra agora toda a situação pra gente. Fala, Neto. Estou aqui nessa estrutura de ponto de ônibus, que inclusive é uma estrutura padronizada, porque é muito conhecida em vários bairros, apresentam assim, esse telhado metálico, a sala de apoio que está logo ali, uma lanchonete. Geralmente os terminais de ônibus dos grandes bairros de Maceió, eles apresentam também a sinalização da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, e aqui nesse terminal do Mucambo, no Benedito Bentes, não é diferente. A diferença é a baixa movimentação e as condições degradáveis da estrutura que infelizmente foram denunciadas pelos moradores. Os moradores falaram dessas condições que não estão nada agradáveis e facilitando em ponto algum para quem precisa de ônibus aqui. Para a gente começar a entender a situação que começa com a reivindicação da volta das linhas de ônibus, porque o Eduardo, o morador que eu conversei, ele diz que apenas o ônibus de integração passa por aqui, o que acaba deixando os moradores um pouco numa situação de conflito com os horários. Vamos ouvir o que o Eduardo falou. Hoje eles pegam aqui, enfrentam uma fila, tem que chegar na rodoviária, desce novamente, enfrenta outra fila para poder pegar outro ônibus, e muitas das vezes vai em pé. Quando ele sai daqui sentado, chega lá, tem que descer e pega outro ônibus para ir em pé. Então, os moradores, falam em nome de todos que são usuários desses transporte público aqui da área do Mucambo, pedem uma solução para que os órgãos competentes, a Prefeitura de Maceió, a SMTT, faça algo por esse povo, que tanto precisa de um olhar aqui para essa comunidade. Aqui era bem movimentado, bastante gente, a segurança era outra, tinha restaurante, lanchonete, dava renda a alguns moradores daqui. Então hoje a gente encontra assim, abandonado pelos órgãos competentes, pela prefeitura, que não tem esse olhar aqui no Mucambo. Então a gente pede em nome dos moradores para que tenha esse olhar que tanto esse povo precisa. Pois é, assim como o Eduardo falou, há mais ou menos 5 anos, segundo os moradores da região, a movimentação por aqui não é a mesma por causa do único ônibus que roda por aqui, que é o Integração. Por causa disso, o ponto que servia como lanchonete acabou fechando e o ponto de apoio dos motoristas e cobradores passou a se concentrar no principal terminal de ônibus do Benedito Bentes. Dito isso, iluminação por aqui só tem, por causa do nosso equipamento, porque é tudo escuro, 4 grandes lâmpadas de grande porte estão espalhadas aqui no telhado metálico do terminal, mas também não funcionam. E o que me chamou a atenção é que grande parte da estrutura das paredes, na verdade, desse terminal estão pichadas, danificadas, sujas, e os moradores ainda precisam, mesmo que só tenha uma linha de integração. A Jaqueline, por exemplo, acorda muito cedo e diz que acorda por volta das 4h40 da manhã para poder chegar no HGE, porque tem que pegar uma integração. E acredita que com a volta das linhas, o horário de acordar dela seria um pouco mais tarde para chegar no trabalho. Vamos acompanhar. Aqui está tudo parado, né? E a gente vive com essa insatisfação, porque se você perguntar a todos os moradores, é unânime a insatisfação, visto que nem foi comunicado, nem foi ouvida, a população não foi ouvida sobre essa mudança. Foi uma mudança que a SMTT, né, junto com a prefeitura e as empresas, a empresa Real Alagoas, fez, que só beneficiou ela. Né? Todos os moradores estão insatisfeitos, já fizemos muitos ofícios, muitas movimentações. Ô, dona Jaqueline, tem dia que a senhora chega aqui nesse terminal e ainda está escuro, está deserto, como é que é? Pela manhã a gente chega e ainda está escuro de manhã, entendeu? Para pegar esse ônibus para ir. E o transtorno maior não é nem para ir,
o transtorno maior é para voltar do trabalho, né? A gente é 2 horas dentro do ônibus, quando a gente chega no integrado, a gente desce cansado, exausto da viagem do trabalho e a gente fica lá esperando. Se a gente chega, já está integração saindo, uma boa, a gente pega e vem. Senão a gente vai esperar ele retornar de todo o conjunto para poder a gente pegar ele voltando para cá, né? Isso é uma coisa muito constrangedora, é um desrespeito com a população usuária do transporte coletivo, população essa que paga e paga caro, né? E eu vejo que está sucateado. A senhora acredita que se a movimentação voltasse a ser como era antes, não só com integração, mas com as outras linhas, a senhora poderia acordar talvez um pouco mais tarde? Com certeza. A gente ia acordar um pouco mais tarde, a gente ia não ter essa preocupação, não, vou ter que ir mais cedo para poder ir sentada, né? É muito constrangedor. Aqui do bairro do Benedito Bentes, inclusive flagrando agora aqui um ônibus de integração chegando, Neto Mota. Pois é, os problemas foram apresentados, né? A população que precisa verdadeiramente do ônibus é que sofre. Tá? Você passar e olhar essa matéria, você fala, tem problema lá? Tem, mas só quem está aí no dia a dia para pegar ônibus, para ir ao trabalho, ou quando chega, que desce aí no terminal, tenta a integração, não consegue. As condições difíceis do teto, do piso, da parede, de tudo, né, gente? É por isso que nós entramos em contato com a SMTT e também com a CIMA. Estamos aguardando as respostas que, infelizmente, até agora não chegaram. Então, eu tenho que provocar aqui a assessoria de comunicação da CIMA, Superintendência de Iluminação Pública de Maceió, que mande a resposta para esses moradores que apareceram. Tenho que provocar também a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SMTT, para que mandem uma resposta. Vocês são servidores públicos e trabalham para todo o público usuário do transporte aqui na nossa capital. Então, SMTT está nos devendo essa resposta. Estamos aguardando o superintendente, por favor, fale com a assessoria e providencie, né? Porque é uma resposta mínima que a população merece, já que é a população que paga, inclusive, o salário do senhor. E também a gente aguarda uma resposta da CIMA, que é a Superintendência Municipal de Iluminação Pública. Então, essas duas aí, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, Superintendência de Iluminação Pública, estamos aguardando a resposta de vocês. Aliás, nós não, tá? A população que acabou de aparecer aí nessa matéria.